Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Links na descrição do vídeo. Um simples dono de loja adolescente. Capítulo 40. Onde tudo deu errado. Que rumo errado ele tomou na vida que o colocou em uma mesa no meio de Los Angeles, sentado em frente ao líder do panteão grego enquanto seu próprio grupo pessoal de dragões e demônios estava sentado ao seu lado. Quão ruim ele rolou nos dados que determinaram sua sorte na vida. Olha, me desculpe por toda a confusão e equívocos, cara. A voz de barítono forçou seu foco de volta para a realidade do momento. Zeus, em toda a sua poderosa glória, estava sentado na extremidade oposta da mesa, os dedos cobertos de molho de churrasco, enquanto os ossos de várias asas de frango repousavam ordenadamente em um prato de porcelana. Eu recebo uma reputação muito ruim hoje em dia. Lição para vocês, crianças: seus erros e infidelidades do passado irão segui-los pelo resto de sua vida, mesmo que essa vida continue por milhares de anos. O homem soltou uma risada de suas próprias palavras, sem saber, derramando pedaços do molho de sua boca em sua toga imaculada. Antes que o molho pudesse manchar, ele foi retirado dos lençóis brancos como que por mágica, deixando-os tão puros quanto momentos antes. Agora, estou deixando tudo isso para trás. Estou seguindo em frente com a vida. E para seguir em frente, preciso me livrar de algumas coisas do meu passado. O homem sem cerimônia deixou cair a asa que estava segurando antes de começar a cavar em seu manto. O grupo de 4 viu vasculhar cegamente suas vestes por alguns momentos antes de um olhar satisfeito anunciar que ele havia encontrado seu tesouro. Aqui vamos nós! Com um estrondo alto, o objeto caiu ruidosamente sobre a mesa. Todos os olhos na mesa gravitavam em direção ao objeto, foi difícil para eles não. A coisa era grande, bronzeada, brilhante e imaculada. Sem falar que estava coberto de joias de cima a baixo. O que é que foi isso? De relance, a identidade do objeto era bastante clara, apesar de seu questionamento. A coisa era uma coroa, sua superfície brilhante e as joias incrustadas nela deixavam isso muito claro para todos. A sensação de aperto em seu estômago estava apenas começando a confirmar as palavras que sem dúvida sairiam da boca do deus. É a coroa do Olimpo. Essas foram as palavras. Naruto afundou em seu assento com um suspiro, seu prato de batatas fritas intocado. Ao seu lado, Lilith e Ofis não pareciam nem um pouco incomodados com as palavras do homem enquanto mastigavam coletivamente um prato de nachos. Koneko parecia ser a única que sentiu seu infortúnio enquanto se aproximava à sua esquerda. Bem, para ser justo, é apenas uma coroa. O deus pegou o objeto de volta em suas mãos e o colocou em sua cabeça. Não há nada de especial nisso. Você não coloca isso e se torna o deus-chefe ou algo assim. Outra risada escapou da boca do deus quando ele colocou a coroa de volta para baixo e com ela, a confusão de Naruto começou a crescer. A situação em si era extremamente desconcertante e a atitude irreverente do deus não estava ajudando nem um pouco quando se tratava dele. A Koneko, por outro lado, parecia perfeitamente bem com a situação. Ela deixou isso muito claro para todos na mesa quando ela estendeu a mão e pegou a coroa da mesa. Com um nível de frivolidade que não deveria ser possível ao segurar a coroa no panteão, a garota caiu e depois colocou a coroa na cabeça. A coroa fica bem em você. Zeus latiu as palavras junto com uma risada. A visão de sua namorada usando a coroa deixou Naruto, mais uma vez, sem palavras. Seus olhos se encontraram com os dela antes de um breve instante antes que um puxão em seu braço fizesse desviar o olhar. Eu acho que parece legal. As palavras de Lilith e o olhar sério fizeram quase cair da cadeira. No entanto, ele conseguiu manter-se direito. Eu não gosto. Mexe com meus ouvidos. E, assim, seu senso de união desmoronou. Porque enquanto essas palavras saíam de sua boca, Koneko decidiu colocar a coroa em cima de sua cabeça. E, ao contrário dela, ocorreu uma reação. A coroa realmente gosta de você. O deus teve que dizer sua declaração enquanto protegeu seus olhos por causa da luz brilhante que a coroa brilhou no topo da cabeça de Naruto. Onde a coisa parecia uma imitação bem feita quando estava na mesa, agora parecia uma estrela na cabeça do loiro. Koneko, Lilith e Ofis foram forçados a desviar o olhar dele enquanto a intensidade da coroa enchia o ar. O único que não foi afetado pela luz foi o desanimado Uzumaki. Não, não, não.
Eu não vou fazer isso de novo. Em uma corrida louca, ele estendeu a mão para a cabeça, arrancou a coroa de seus cachos dourados e a jogou em direção a Zeus. Ele se recusou a lidar com a coroa brilhante ou os gregos. Ele teve o suficiente. A futilidade dessa recusa tornou-se clara para ele quando a coroa fez uma virada brusca no ar de volta para ele. Ele abaixou a cabeça em uma tentativa de esquiva, uma tentativa que foi recebida com fracasso quando a coroa fez uma parada brusca no topo de sua cabeça antes de cair sobre sua cabeça. Ele realmente gosta de você. O deus murmurou para si mesmo enquanto observava o loiro arrancar continuamente a coroa de sua cabeça e jogá-la apenas para que ela voltasse voando para sua posição original. A cena conseguiu mantê-lo entretido por um minuto sólido antes que ele decidisse que era hora de sair. Com a coroa abandonada, e toda a sua responsabilidade com ela, agora era hora de começar suas merecidas férias de 1 milênio. Embora a discrição não fosse exatamente seu forte, ele sentiu que fez um bom trabalho se levantando de seu assento e se esgueirando em direção à saída do restaurante sem ser notado. Ele foi provado errado quando um braço dourado envolveu sua cintura antes de arrastá-lo de volta para a mesa, trazendo-o cara a cara com um Naruto altamente irritado e vestido de sálvia. Você não vai embora sem essa coisa. Ele rosnou no deus antes de chegar e tentar arrancar a maldita coisa de sua cabeça. Tentativa era a palavra ideal porque essa tentativa terminou em fracasso. A coroa permaneceu colocada em sua cabeça, não importa o quanto ele tentasse retirá-la. A irritação em seu rosto se transformou em pavor absoluto quando seus puxões incessantes não lhe renderam nenhum progresso. Eu gosto de você, Naruto. Sua atenção foi arrancada da coroa e arrastada para o deus que ele ainda segurava em seu braço de chakra. O homem estava lhe dando um sorriso enfurecedor, apesar da construção de energia enrolada em seu corpo. Eu respeito duas coisas: poder e mulheres bonitas. Você parece ter uma boa compreensão de ambas, então vou lhe dar um conselho. Sem avisos, Zeus explodiu em um relâmpago forte o suficiente para enviar o loiro cambaleando para trás. O deus reapareceu perto da porta, sua toga intocada e seu sorriso ainda no lugar. Um cara careca me disse isso um tempo atrás. Você não pode lutar contra essas coisas, então você pode muito bem adotá-las. Levei alguns milênios para descobrir uma brecha para essa porcaria. O deus ofereceu à sua contraparte agitada uma saudação calorosa antes de desaparecer em um estrondo de trovão, deixando Naruto sozinho com seu grupo e sua nova coroa. Aquele bastardo! Ele gritou. O trio de dragão e demônio observou enquanto o loiro rolava pelo chão, suas mãos coladas na coroa de ouro na tentativa de arrancá-la de sua cabeça. O espetáculo continuou por um minuto inteiro antes de Lilith se aproximar do menino. Pai! As palavras do dragão foram ignoradas enquanto o loiro se concentrava em sua coroa. Uma carranca marcou o rosto da garota enquanto ela observava sua figura paterna surtar. A carranca se transformou em uma carranca aberta depois de vários momentos antes que a garota se abaixasse e arrancasse o enfeite de sua cabeça. Por favor, acalme-se, pai. Era difícil não se sentir uma idiota quando uma garota, que tecnicamente tinha menos de 1 ano de idade, estava de pé sobre ele com o objeto de sua frustração em suas mãos, como se ele não estivesse enlouquecendo sobre isso momentos antes. Ele se sentiu um pouco humilhado, é verdade, mas neste momento de sua vida a humilhação era uma norma. Então, ele sugou os últimos pedaços quebrados de seu orgulho e voltou a ficar de pé. Com sua atenção não na coroa de sanguessuga no topo de sua cabeça, ele aproveitou a oportunidade para observar o objeto. Honestamente, nas mãos de Lilith, parecia inofensivo, até falso. Tinha uma aparência de plástico barato que fazia parecer algo que você compraria de uma loja de conveniência em vez da coroa de um panteão de deuses. Acho que estou preso com esse CRO. Antes que ele pudesse tirar a palavra completa de sua boca, a coroa saltou das mãos do dragão. O grupo de 4 assistiu enquanto voava sobre sua cabeça. Em um instinto, o loiro tinha os 2 braços cobrindo o couro cabeludo em alguma tentativa de impedir que a coisa pousasse em sua cabeça. Ele logo descobriu como seus esforços eram inúteis quando, em vez de mergulhar em sua cabeça como uma coruja do Ártico, a coroa ficou no lugar e começou a brilhar. Como uma estrela cadente, prendeu toda a atenção deles enquanto vomitava uma enorme quantidade de luz. A certa altura a coisa ficou tão brilhante que o loiro foi forçado a apertar os olhos para manter sua atenção na coisa. A luz ofuscante durou vários momentos antes de desaparecer em um instante, revelando a nova forma da coroa. Foram-se as joias caras e a superfície dourada quase luminescente.
Em seu lugar ficou uma superfície de ébano, escuro o suficiente para se disfarçar na escuridão da noite. As pontas pontiagudas da coroa estavam agora arredondadas em um trio de espirais apertadas que foram amarradas por uma corda ainda mais escura. O objeto permaneceu no ar por vários momentos antes de descer em direção a Naruto. Desta vez ele não se incomodou em tentar desviar do objeto, permitindo que ele se aproximasse de seu pescoço sem hesitar. O colar se prendeu ao redor de seu colarinho, a corda se fundindo com sua pele como se fosse água. Sua presença teria sido imperceptível para ele se ele não estivesse olhando para as 3 espirais penduradas sob seu pomo de Adão. Isso parece muito mais atraente do que aquela coroa vistosa. O Fizz estava certo. Ele não queria admitir que ela era porque isso significava admitir que ele achava a coisa estúpida atraente de alguma forma, mas ele sabia que as palavras dela eram verdadeiras. As espirais o lembravam dos magmas que cercavam seu pescoço durante seus tentos no modo sábio. A sensação quase nua do acessório também não ajudou em sua mente. Acho que nossas férias acabaram. No momento em que ele deu um passo naquela praia, suas férias terminaram. Ele poderia tentar o máximo que pudesse, mas não havia como escapar desse naufrágio de uma vida. Eu chamo sentar ao lado do pai no caminho para casa. A viagem de volta para casa, para a alegria do loiro, foi completamente sem brilho. Ele ficou entorpecido com os olhares estranhos que recebia quando viajava com sua estranha gangue de criaturas, então a única coisa que ele tinha que se preocupar era um deus se intrometendo em seus negócios. Nada disso aconteceu, deixando-o como um shinobi feliz. Segure minha bolsa enquanto eu pego minhas chaves. Sem pensar 2 vezes, suas volumosas malas contendo suas roupas para a semana foram levantadas de seus braços por Ofis, um ato que estava muito longe de como ela o teria tratado semanas antes. Ele às vezes ainda achava difícil acreditar no ajuste de atitude do dragão, mas não conseguia encontrar dentro de si mesmo para questioná-lo muito. Afinal, isso tornou sua vida agitada um pouco mais administrável. O que mais ele poderia pedir? Com as mãos agora livres, ele enfiou a mão nos bolsos das calças e tirou a chave de metal do seu quarto. Ele deslizou a chave na fechadura e girou, destrancando a porta e empurrando-a aberta. Ele deu 2 passos inteiros para dentro do prédio antes de perceber algo peculiar. Naruto! Você está em casa, finalmente! Ser cumprimentado por Kuroka não era estranho em sua imaginação. A mulher morava em sua sala de estar, o que tornava muito difícil para ele evitá-la. Não, foi a maneira como ela o cumprimentou que capturou sua atenção. Ela estava tensa, seu sorriso normal esticado a um ponto que parecia desconfortável em seu rosto. Suas costas estavam endireitadas em uma linha quase perfeita, muito longe de como ele normalmente a encontrava reclinada em seu sofá. Suas mãos cruzadas foram a última gota na pilha de dicas de que algo não estava certo. Bem-vindo de volta de suas férias, Naruto. Não demorou muito para encontrar a fonte do desconforto de Kuroka. O homem que invadiu sua casa estava sentado em frente ao demônio angustiado. Olá, Michael. O anjo deu-lhe um aceno de cabeça antes de se levantar de seu assento de amor. Os olhos do loiro seguiram enquanto o líder do céu caminhava ao redor do sofá da sala em direção a ele. Espero que você não se importe que eu entre em sua casa sem avisar. Aquele sorriso inocente no rosto do serafim pode ter funcionado em outras pessoas, mas Naruto sabia melhor. O anjo sabia que ficaria incomodado se alguém invadisse sua casa, aliado ou não. O que você quer? Naquele momento, ele estava cheio de arrependimento. Com um anjo na frente dele, a decisão de encurtar suas férias não parecia mais tão boa. No entanto, parece que não importa onde ele fosse, o problema o seguiria. Eu gostaria que você viesse para o céu. Por quê? 1 ou 2 semanas atrás, ele teria imediatamente gritado um não e chutado o anjo para fora de sua casa. Agora, porém, depois que a luta o havia vencido, ele estava disposto o suficiente para pelo menos ouvir o argumento de Michael. Gostaria de testar algo que só é possível no meu domínio. Seu primeiro pensamento, isso parecia uma armadilha óbvia. Ele esteve no céu uma vez e isso ainda permaneceu como uma de suas memórias menos agradáveis neste mundo. Nada nele queria voltar para a cidade no topo das nuvens. O que você quer testar? Encontrar um novo tipo de corda que drena meus poderes? Michael não parecia nem um pouco incomodado com a óbvia desconfiança em sua voz. O anjo levou-o a sério, balançando a cabeça e rindo de seu comentário enquanto levantava as mãos de maneira pacificadora. Eu prometo que não é nada disso. Somos aliados, afinal. Ele estava certo.
Eles eram aliados. Depois daquele fracasso da assinatura de um tratado para o qual ele foi arrastado, não havia como negar que ele fazia parte da tríade anjo-demônio caído. Alguns até o rotularam como a pedra angular da coisa toda. Por que você não me diz o que você quer então? Não há necessidade de segredos entre aliados, certo? As palavras saíram muito mais infantis e mordazes do que ele gostaria, mas ele não pôde evitar. Esse cara não sabia em que tipo de caos ele foi jogado nos últimos dias. Ele havia deixado sua casa com a intenção de relaxar e voltou com as relíquias de 2 atletas olímpicos, elevando sua coleção atual a 3 desnecessariamente. Bem, o anjo varreu os olhos para o Fizz e Lilith, um sinal claro de como ele se sentia sobre a dupla. O gesto fez os olhos de Naruto rolarem, embora ele pudesse entender a hesitação do anjo. Para ele, Lilith e até o Fizz eram inofensivos. Ele regularmente se esquecia do fato de que a dupla tinha poder suficiente para colocá-lo nas cordas e destruir o mundo. Qualquer pessoa racional hesitaria em dar ao conjunto de dragões mais poder do que eles já tinham. Você tem medo de 2 meninas? Pequenas elas podem ter sido, elas realmente serem garotas era questionável. A loira sabia o quão absolutamente ridícula e inflamatória era essa afirmação. Ele estava apenas esperando que o anjo não pudesse ver o mesmo. Tenho medo de um ser que tinha o potencial de destruir o mundo com sua força. Eles não vão fazer nada assim. Eu prometo. Sua declaração lhe rendeu um olhar estranho do anjo casto. O olhar durou um momento antes que o homem voltasse sua atenção para Lilith e Office. Ele encarou a dupla por uma duração semelhante antes de voltar sua atenção para Naruto. Ele repetiu o processo de novo e de novo e de novo, seus olhos se estreitando a cada interruptor. Você se apegou bastante ao Fizz e sua cria desde a última vez que interagi com você. Essa verdade o atingiu com força no rosto. Duro e inegável, afundou em sua pele e agrediu seus nervos, forçando-o a se virar e enfrentar o mencionado dragão. Ele foi recebido com 2 rostos, um vazio de emoção e o outro aparentemente esperando suas próximas palavras. Eu não vejo qual é o ponto de você trazer isso à tona. O loiro voltou-se para o anjo apenas para ser recebido com um olhar acusador. O olhar era tão confuso quanto desanimador, quase conseguindo fazer o loiro cambalear para trás. Nenhuma razão. E, assim, o olhar desapareceu do rosto do anjo. Você está certo. Não tenho nada a temer com você restringindo a dupla. Se ele já não estivesse vivendo em um estado de confusão perpétua antes dessa interação, o comportamento de Michael pode tê-lo deixado em um loop. Deseja enviar uma mensagem de texto sobre a extensão de seus poderes usando um sistema localizado no céu. Sua existência está oculta de todos, excluindo alguns poucos indivíduos selecionados. Com ele, teríamos uma medida precisa de toda a extensão de suas habilidades e seríamos capazes de recorrer a você quando necessário. O tom prático do anjo colocou um sorriso no rosto de Naruto. Honestidade. Era algo que ele raramente conseguia hoje em dia. Ele pode ter tido que forçar um pouco, mas conseguir, no final, foi bom o suficiente para ele. Você deveria ter dito isso para começar. Ele exclamou com um sorriso brilhante no rosto. Isso realmente parece interessante. Maravilhoso. O anjo abriu seu próprio sorriso antes de estalar os dedos. Em um flash de luz ofuscante, Naruto e seu grupo, incluindo Kuroka, encontrarão-se em algum lugar muito diferente da sala de estar do loiro. Para o shinobi, os 2 dragões e Koneko, que estavam apenas algumas horas separados de encontrar 2 deuses gregos, a transição repentina para a área do jardim bem iluminado não era nada para seus nervos de aço. Kuroka, no entanto, era um pouco virgem às anormalidades excêntricas que seguiram sua companheira de casa. Ela só conseguiu vislumbrar suas aventuras enquanto cuidava de sua loja em seu corcel. Foi por isso que a visão que a recebeu foi tão chocante. A sala cheia de sofás em que ela se sentou desconfortavelmente com um dos anjos do céu foi substituída por um jardim amplo, cheio de vegetação suficiente para alimentar um exército. Mármore branco revestia a passarela de pedra que dividia o jardim em 2, levando a um edifício abobadado singular que era cercado por um portão dourado. Acima dela estava um céu azul, descoberto e imaculado por uma única nuvem. Tão bonito! O diabo murmurou para si mesmo antes de perceber que todos no grupo começaram a seguir em frente sem ela. Em uma corrida rápida, ela conseguiu se reconectar com a festa e entender as palavras de Michael. Estamos no 7º nível do céu, aquele que você conseguiu encontrar durante sua primeira visita aqui.
O tom sarcástico nas palavras de Michael e o olhar tímido no rosto de Naruto disseram a Kuroko tudo o que ela precisava saber sobre a situação. A reputação cada vez mais selvagem do Shinobi em relação aos líderes sobrenaturais só deixou as coisas mais claras para ela. Me desculpe por isso. O pedido de desculpas de Naruto foi recebido com um pequeno sorriso e silêncio, fazendo com que seu sorriso já inquieto vacilasse em força. O sorriso de Michael fez o oposto, crescendo onde sua contraparte encolheu. A pequena troca durou alguns momentos antes que os dois homens quebrassem o contato visual. Atrás desses portões está algo que poucos seres viram na história do mundo. É um dos segredos mais guardados do céu, tanto que é completamente separado dos outros níveis do céu. O anjo parou em frente ao portão dourado, levando o resto do grupo a seguir o exemplo. Em vez de buscar uma chave, o homem levantou a mão até a barreira. Ele pressionou a palma da mão contra o buraco da fechadura do portão. A área sob sua mão se iluminou quando sua mão tocou o portão antes que um clique alto soasse através do guarda. Dentro de um segundo, o portão se abriu lentamente, inundando o grupo com um ar impetuoso. O portão é apenas para mostrar. O comentário indireto do anjo foi perdido no grupo. A atenção deles foi roubada do homem pelo espanto que emitia do prédio. Foi uma sensação inexplicável, pela qual Michael foi capturado. Foi apenas por causa de sua experiência anterior que ele teve a presença de espírito de se virar e observar os rostos cheios de admiração do grupo de Naruto. Eu tive uma reação muito parecida quando papai me trouxe aqui pela primeira vez. É indescritível, não é? Ele não esperou por uma resposta, em vez disso optou por trabalhar em direção ao prédio. Ao contrário do portão, as portas da estrutura não precisavam de ajuda do anjo, abrindo-se sozinhas quando o anjo se aproximava. O grupo rapidamente seguiu o anjo pela porta, seus olhos imediatamente absorvendo tudo que o prédio tinha a oferecer. Para Naruto, o interior do prédio era espartano, mesmo quando comparado com alguns dos padrões estabelecidos por Shinobi que ele conhecia. O lugar obviamente não era para morar, pois não havia um único tipo de comodidade para ser visto. As paredes curvas eram brancas e estéreis. A única coisa que os decorava era um borrifo de luz saindo do centro da sala. O que era a única atração na sala não era notável de forma alguma. Um pedestal branco trouxe até o nível da cintura para o anjo Shinobi. Assim como as paredes ao redor, sua superfície curva era branca e estéril. Uma luz tênue, uma que Naruto tinha sérias dúvidas poderia encher a sala inteira como fez, estava na boca do objeto. Dois cabos, ambos encadernados em couro e usados, pendiam do objeto. É lindo, não é? Uma sombra caiu sobre o grupo antes que sua mente pudesse acompanhar seus pensamentos. Instintivamente, sua atenção coletiva se voltou para cima. A vontade de lutar inundou quase todos eles enquanto suas mentes gritavam emboscada até que eles puseram os olhos no dono da voz. Eu pensei que tínhamos concordado que você não estaria aqui durante o processo. Para o grupo, ficou muito claro que Michael estava irritado com a irmã. Mesmo enquanto a mulher angelical flutuava do teto, seu voo auxiliado pelo uso de suas asas, o serafim estava enviando-lhe um olhar. O olhar não parecia incomodar nenhuma de suas penas se o sorriso em seu rosto era algo para se passar. Em vez disso, ela sorriu, irradiando seus dentes naturalmente brancos para o grupo de demônios, dragões e ninjas. Eu não podia esperar, Michael. Eu não podia esperar por isso. As palavras saíram de sua boca quando seus pés encontraram o chão. As asas douradas que a sustentavam durante sua descida brilharam por um breve momento antes de desaparecer de vista. Este momento pode nos renovar. Pode realmente unir o mundo como ele sempre fez. Sua fala foi abrupta quando ela respirou fundo. Com as bochechas inchadas para fora, o anjo prendeu a respiração por vários momentos antes de soltá-la lentamente. Uma vez terminado, seu sorriso anterior voltou ao seu rosto quando ela se virou para Michael. Sinto muito, irmão. Por favor, continue. Ela ofereceu ao anjo uma inclinação de cabeça antes de dar um passo para trás em direção à parede. Michael olhou para ela por um breve momento, um suspiro deixando sua boca durante o tempo, antes de mudar sua atenção para Naruto. Peço desculpas por isso. Podemos começar agora. Tudo o que você tem a fazer é pegar uma das pistas. Dizer que ele estava um pouco assustado teria sido um eufemismo enorme para Naruto. Ele tinha sido, embora um pouco cético sobre a intenção de Michael até o ponto em que Gabriel desceu do teto do prédio e começou a divagar sobre unir o mundo. Sua apreensão deve ter transparecido em seu rosto, fazendo Michael resmungar antes de lançar um olhar aguçado para sua irmã. Por favor,
Ignore minha irmã. Garanto a você que nada está errado aqui. Para tranquilizá-lo, Michael estendeu a mão e agarrou uma das guias de couro. Por vários momentos o silêncio dominou o interior do prédio antes que o anjo o soltasse. Viu? Nada de estranho. Apenas faça como eu fiz e podemos seguir em frente. Seus olhos foram para a liderança, permanecendo lá por alguns momentos antes de passar para Michael. Ele olhou para o rosto do anjo por vários momentos, tentando encontrar qualquer sinal de engano. Eu vou verificar para você, pai. Por causa de sua intensa observação do rosto de Michael, Naruto teve uma visão em primeira mão da expressão do anjo caindo em horror chocado com as palavras de Lilith. Em um instante, o anjo se colocou entre o pedestal e o dragão, impedindo sua mão estendida de tocar um dos cabos. Esse ser não pode tocar o sistema sagrado. Não há como dizer o que poderia acontecer se o sistema ler sua energia. O anjo parecia frenético quando as palavras saíram de sua boca. O rosto neutro de Lilith desceu em uma carranca para o anjo. Sua mão estendida começou a brilhar em um roxo escuro, levando Michael e Gabriel a abrirem suas asas em defesa. Lilith! E, assim, o braço da garota caiu para o lado dela. Qualquer lado da construção de energia desapareceu. Ela olhou para seu pai e, vendo o olhar severo em seu rosto, baixou a cabeça antes de dar um passo para longe de Michael e do pedestal. Eu vou pegar a coisa, Michael. A atenção do anjo foi desviada de Lilith quando Naruto falou. Se alguma coisa der errado, saiba que eu não serei capaz de acalmá-la aqui. Com essas palavras, Naruto deu um passo em direção ao pedestal. Michael permaneceu de pé na frente do objeto, sua própria hesitação aparecendo enquanto olhava entre o loiro e o dragão. Foi somente após um grito abafado de Gabriel que o anjo decidiu se afastar do pedestal. Com Michael fora do caminho, Naruto olhou para o intestino delgado contendo a luz. De perto, não parecia mais original do que antes. A luz de dentro era brilhante o suficiente para impedi-lo de ver qualquer complexidade dentro da tigela. Aqui vai. Uma pausa precedeu suas ações antes que ele se abaixasse e tomasse um único reinado em cada uma de suas mãos. Não houve hesitação. A reação foi imediata. Quando os pedaços de couro caíram nas mãos do loiro, a luz dentro da tigela saltou para fora, encontrando refúgio nos olhos das criaturas ao redor. Suas pupilas dilataram para uma fração de seu tamanho anterior momentos antes de suas mãos subirem para proteger seus rostos. A ação se mostrou inútil, no entanto, já que o grupo foi cegado coletivamente, incluindo os dois anjos. Pai, eu te amo. Por favor, cuide da mamãe e do papai. Uma voz, infantil e recatada por natureza, o alcançou. A luz havia roubado sua visão, deixando-o com uma visão de nada além de branco. O resto de seus sentidos ainda estava com ele, permitindo-lhe ouvir o chamado melodioso da criança. Espero que ela melhore logo. Não sei o que faria sem ela. A recatada se transformou em desespero e o tom infantil caiu para aquele homem adulto. Mesmo sem sua visão, Naruto podia sentir as linhas cansadas no rosto do homem, a pele escura que descansava sob seus olhos e as marcas residuais em suas bochechas que marcavam suas lágrimas. Eu precisava disso. Eu sabia que você estava ouvindo. Obrigado, senhor. O rosto do homem derreteu no de uma mulher, uma adolescente por sua estimativa. Suas tranças negras se moviam junto com sua forma saltitante. Vestida com um pijama listrado, um único pedaço de papel foi capturado em suas mãos enquanto seu pulo a carregava pela cozinha. O piso de cerâmica pouco fez para absorver a força de seus saltos, fazendo a mesa de jantar de madeira pular junto com seus movimentos. Seu café da manhã, um prato meio vazio que continha um único elo de salsicha, metade de uma panqueca e um pequeno monte de ovos esquecidos. O ponteiro dos segundos de um relógio analógico tic-taqueava silenciosamente enquanto seus gritos ressoavam pela cozinha inundada pela luz da manhã. Olha, Deus! A luz dentro da cozinha ficou preta. Ele estava indefeso, incapaz de se mover, pois a escuridão superou sua forma e, eventualmente, toda a sua visão, deixando-o cego mais uma vez. Eu não acredito em você. Eu nunca. Um bip suave foi o primeiro a chegar aos seus ouvidos. O barulho era familiar. Isso martelava em sua memória, cada bip um prego que trazia o pensamento solidificado para mais perto da superfície de sua mente. Mas quando a memória nostálgica estava prestes a explodir na vanguarda de sua consciência, sua visão voltou para ele, roubando sua atenção. Eu sei que você não pode me salvar. Eu sei que você não vai. Mas, se você existe,
se você tem me observado toda a minha vida. Um suave luar sangrava pelas janelas com cortinas do quarto. Com sua visão restaurada, Naruto foi capaz de dizer facilmente que eles estavam localizados em um quarto de hospital. O bip repetitivo vinha de um monitor cardíaco que ficava perto de uma cama de hospital. Lençóis brancos imaculados haviam sido jogados no chão, deixando o dono da cama exposto aos elementos do quarto. Dê-me isso. Eu não quero queimar. Eu não era o melhor, mas eu não mereço o inferno. Isso não é ruim o suficiente? Você não pode me matar cedo na terra e depois me mandar para o inferno? O peito afundado do homem subia e descia a cada palavra. Seus olhos estavam fechados, mas Naruto viu traços de lágrimas escorrendo por suas pálpebras. A tristeza líquida caiu de seu rosto e molhou a fina camisola de hospital que cobria seu corpo. Espero que você esteja ouvindo. É melhor você estar ouvindo. Depois de fazer isso comigo, é melhor você estar ouvindo. Os olhos do homem dispararam e varreram a sala. Por um breve momento, sua visão caiu sobre Naruto, paralisando o loiro. Aqueles olhos castanhos eram represas cheias de rachaduras de emoção, suas lágrimas servindo como a torrente de água batendo contra o interior. Você trouxe tudo para M. É hora de você fazer uma escolha. Uma voz inundou a sala e abafou a divagação do homem. Naruto fez uma varredura rápida da área ao seu redor, mas não encontrou nada que pudesse se correlacionar com a nova voz. Michael Irving Cyron. 33 anos. A causa da morte será câncer de pulmão terminal em aproximadamente 2 horas. Quem é você? O principal pecado de Michael foi a ganância. Ele nunca buscou arrependimento por seu pecado, tornando-o inelegível para entrar em qualquer nível do céu. Você deve bani-lo para o inferno. O grito do loiro foi ignorado enquanto a voz continuava. Ensurdecedora e severa, a voz carecia de emoção ao condenar o homem ao inferno. Eu não vou mandar um cara que eu não conheço para o inferno. Michael passou seus 20 e poucos anos roubando dinheiro das pessoas que lhe ofereceram seu primeiro emprego quando ele tinha 14 anos. Aos 18 anos, ele pressionou sua então namorada a fazer um aborto, ameaçando denunciar ela e seu relacionamento se ela passasse por isso. Com a gravidez, os últimos 5 anos de sua vida foram gastos fugindo de seu diagnóstico de câncer enquanto culpava os outros por isso, apesar de suas origens serem a quantidade agressiva de fumo que ele fez durante sua juventude. Silenciado. As palavras haviam sido roubadas de sua boca. Com cada palavra dita pela voz, sua vontade de discutir foi roubada dele. Ele se sentiu entorpecido na presença do passado do homem, mesmo enquanto o referido homem continuava a divagar com raiva em sua cama, ignorando a conversa que acontecia a poucos metros dele. O céu não é apenas para os justos. Seus portões não estão trancados para aqueles que pecaram. Mas, está trancado para aqueles que se recusam a se arrepender, a menos que sejam confrontados com as mãos da morte. O inferno é um lugar apropriado para este homem. Ele passou sua vida mortal arrebatada pela ganância. Sua vida eterna, a única vida verdadeira, deve ser passada em condenação, separada da graça do Senhor. Cala a boca! Pela primeira vez, a voz realmente mostrou sinais de ouvir o loiro, silenciando-se ao seu comando. Quem diabos é você para sentar e julgar a vida deste homem? Eu sou a presença do Senhor. Eu sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Um pai deve proteger seus filhos. Como você pode se chamar de pai quando você está tentando condenar seus filhos ao inferno? Eu dei a ele a vida. Ele a desperdiçou assim LM. Eu posso ver por que as pessoas não acreditam em deuses. Mais uma vez, as palavras de Naruto cortaram uma linha direta através das palavras de Deus. Você deveria ser todo-poderoso e onisciente, mas nós humanos simples devemos algo a vocês? Quer saber? Você é apenas um idiota egoísta. Michael não lhe devia nada. Ele pode ter sido um idiota. Mas ele viveu sua vida da melhor maneira que sabia. E ele está pedindo perdão agora e você quer mandá-lo para o inferno? Você não é um deus. Você não é melhor do que um garotinho mal-criado. Nos momentos após seu discurso, a única coisa que podia ser ouvida era sua respiração pesada enquanto seu peito subia e descia. Sem rosto para apontar sua raiva, o loiro a soltou em todas as direções, desenfreada e selvagem. O silêncio, uma espécie de silêncio revelador, o acompanhou, servindo apenas para deixá-lo mais agitado. Naruto Uzumaki. 18 anos de idade. Porra, você não faz isso.
A causa da morte é desconhecida. O pecado primário é a gula. Rotulado filho do destino e menino dos milagres. A voz ressoou, silenciando Naruto. A confusão gravou seu caminho em seu rosto quando as palavras o atingiram. Você diz que esse homem não merece o inferno. Você questiona minha vontade e me chama de covarde. Você questiona meu amor por meus filhos, os seres que criei à minha própria imagem e dei o dom da vida. A voz se rompeu em uma pequena risada, o primeiro sinal de emoção real da presença invisível. Então, de repente, as paredes que cercavam o loiro se romperam e com elas, Michael. A última visão de Naruto do homem foi dele com lágrimas escorrendo pelo rosto, seu vestido de hospital enrolado em seus punhos cerrados. Você acha que é digno de ser um deus? Você acha que é digno de julgar a vida de um homem por suas ações? Não. Apesar do fato de que ele se viu flutuando em um vazio negro, cercado por nada pelo que parecia ser quilômetros, a resposta voou de sua boca imediatamente. As experiências pelas quais ele foi arrastado nos últimos meses solidificaram sua resposta muito antes que essa voz lhe perguntasse. Perfeito. Com uma única palavra, o mundo ao redor de Naruto explodiu em luz. Suas mãos subiram para proteger seus olhos enquanto a luz o cercava. Naruto Uzumaki. Eu parti do mundo. Minha graça há muito tempo deixou seu plano. A guerra que eu insensatamente abasteci cobrou seu preço na terra. Mas, ela sobreviverá. Você a fará sobreviver. O choque se fundiu em uma trepidação feroz quando o significado por trás das palavras de Deus ficou claro para o loiro. Não, 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 não. O protesto saltou de sua boca em uma confusão apressada de palavras. Com minha vontade, você fará o que até meu filho ainda tem que realizar. A lança Longinus será o símbolo de que você é o único e verdadeiro do mundo. Não diga isso. Deus. O mundo está em suas mãos, Naruto Uzumaki. Com essas palavras, a luz que o cercava se apagou, restaurando sua visão. Ele foi recebido com a visão de um homem idoso com uma quantidade incontável de rugas no rosto. Sob as rugas, Naruto podia identificar os sinais reveladores de um sorriso. O rosto o encarou por alguns momentos antes de derreter, revelando o rosto de uma criança pequena. Os mais simples indícios de seu sorriso foram capturados pelo loiro antes que o rosto deixasse. Um homem de pele escura tomou seu lugar apenas para ser substituído pelo rosto de uma mulher bronzeada. A mulher se transformou em homem e a escuridão se transformou em luz enquanto o ciclo continuava, cada intervalo entre os rostos ficando cada vez mais curto até que ele ficou olhando para um borrão indistinguível de rostos. Eu tenho fé em você. O mundo ao seu redor escureceu por um breve momento antes que ele se encontrasse de pé no sétimo nível do céu, diretamente na frente da tigela para a qual Michael o levou. Só que agora, a luz não estava mais presente dentro da estrutura. Pai! Ele ouviu um grito vindo de sua esquerda antes que um peso o atingisse na lateral. Ele tropeçou brevemente antes de se segurar. Ele olhou para sua cintura, esperando ver Lilith agarrada a ele apenas para ficar atordoado quando se deparou com o cabelo dourado de Gabriel espalhado na parte inferior de seu corpo. Eu estava certo, Michael. Ele está de volta. Embora sua voz tenha saído tão abafada, ele podia ouvir os soluços quase silenciosos que contorceram sua voz em uma distorção quase irreconhecível. Ele olhou para Michael em busca de respostas apenas para ser recebido com os olhos marejados do serafim. Bem-vindo de volta, pai. Bem-vindo de volta. Capítulo 41. Antes de prosseguirmos, sinto que preciso esclarecer algumas coisas. Agora, eu sei que tem havido muitas palavras jogadas ao redor. Algumas pessoas pensam de uma determinada maneira e outras pensam de outra forma. Estou falando agora para endireitar tudo isso. Meu nome é Naruto Uzumaki e eu sou um monte de coisas. Eu sou, e sempre serei, um shinobi da Vila Oculta da Folha. Eu sou filho do Minato Namikaze e Kushina Uzumaki. Eu sou o recipiente da raposa de 9 caudas, Kurama. Eu sou um membro do time 7, aprendiz do lendário Toad Sannin, reencarnação do filho do velho Sage, futuro Hokage e ávido amante de ramen. O que eu não sou é um deus. Eu não me importo com quantas pessoas me chamam de um. Não me importa quantas armas e símbolos estúpidos sejam jogados em mim. Eu nem me importo com quantas pessoas me adoram. Eu não sou e nunca serei um deus de nada. Isso inclui doces, ramen, céu, terra e qualquer outra coisa estúpida que você queira dizer que eu tenho controle. Eu sou apenas um cara normal que foi jogado em uma situação maluca. Até eu dizer o contrário, serei apenas isso.
Eu sei que todo mundo não vai aceitar isso. Eu sei que haverá algumas pessoas por aí que pensarão em mim como seu Deus até o dia em que eu morrer. Eu não posso evitar isso. Eu não posso consertar isso. Tudo o que posso fazer é dizer a verdade ao maior número de vocês e esperar a qualquer Deus real que esteja lá fora, que o maior número possível de vocês ouça. Mas, no fundo do meu estômago, tenho a sensação de que ninguém o fará. Mais duas crianças sem mim? Naruto, estou ferido. Pai, eu tenho irmãos agora. Suas habilidades de criação de spawn são expressivas, Naruto. Mudo. Confuso. Estupefato. Frustrado. Havia muitas palavras que você poderia ter usado para descrever seu humor geral. Qualquer um deles teria sido preciso porque, honestamente, não havia uma maneira de descrever como ele se sentia. Ele ficou sem palavras porque não importa o quanto ele quisesse gritar, as palavras não escapariam de sua boca. Eles permaneceram presos sob uma barreira invisível que estava em ação tentando manter sua sanidade mental. Alegra-te! Ele está de volta. Depois de todos esses anos, ele voltou para nós. Tão gentilmente quanto sua mente sobrecarregada de choque conseguiu, seus braços se ergueram e empurraram a garota para longe de si. Ignorando a expressão confusa no rosto do anjo, ele se virou para o Fizz, seu rosto uma máscara elegível de emoções rodopiantes. Por favor, faça um portal de volta para minha casa. A lealdade do dragão a ele brilhou quando ela executou seu pedido sem nenhum questionamento. Com uma pequena quantidade de gestos da parte dela, um portal ficou em seu caminho. Naruto ofereceu a Koneko um olhar aguçado antes de atravessar o portal. Ei, espere! Não me deixe aqui, Mia! Ver seu zelador desaparecer através de um portal deixou o Nekoshou mais velho em chamas. Ela saltou pelo ar em direção ao portal em busca dele, apenas para seu caminho ser bloqueado pelas costas de sua irmãzinha. Seu impulso parou bruscamente quando ela bateu nas costas da garota mais nova, fazendo-a cair no chão. Um gemido de dor escapou de sua garganta enquanto ela observava sua irmã passar pelo portal ao invés dela. Com licença. De sua posição no chão, Kuroka teve uma visão incrível de Lilith passando por cima de seu corpo e seguindo Naruto e Koneko pelo portal. Ofi seguiu logo atrás do dragão mais jovem. Logo, não havia ninguém além de Kuroka e os dois anjos no prédio. Eu deveria ir. Kuroka conseguiu forçar a saída em meio a algumas risadas nervosas. Ela começou a se levantar para sair, apenas para ser lançada de volta ao chão quando Gabriel passou voando por ela através do portal. Para adicionar insulto à injúria, o portal se fechou assim que a loira alada saltou através dele, deixando-a sozinha com o líder de fato do céu. Olá, Mia. Outra risada nervosa deixou sua boca enquanto ela olhava para o anjo. Ela sentiu seu estômago revirar quando o homem suspirou e deu um passo em direção a ela. Completamente desconhecida com o anjo, imagens de sua morte iminente passaram por sua cabeça enquanto o anjo se aproximava. Ela já podia sentir a queimadura de uma de suas lanças de luz perfurando sua pele, enchendo-a de energia sagrada e acabando com sua curta vida. Vamos lá. Nós temos que ir atrás da minha irmã imprudente antes que ela prejudique Naruto com sua afeição. O diabo ficou surpreso que em vez de ter uma lança enfiada em suas costas, uma mão foi colocada na frente de seu rosto. Ela hesitou por um momento ao ver a mão imaculada do homem à sua frente. Sua hesitação custou a ela, no entanto, quando ela foi puxada de pé pelo anjo, fazendo com que um ganido saísse de sua boca. Desculpe pela minha aspereza. Não temos muito tempo e entrar na casa dele pode ser difícil para mim. Com essas palavras, e com o Nekoshou em suas mãos, Michael espalmou o ar na frente dele. A área ao redor de sua mão ondulou por um breve momento antes de um portal luminescente aparecer. O anjo não perdeu tempo enquanto atravessava o portal com um atordoado Kuroka a reboque. Pai Naruto! As palavras saíram de sua boca quando ela saiu do portal. Seu impulso a levou, as pernas primeiro, para o encosto do sofá. A parte superior de seu corpo caiu por cima dela, aterrissando a cabeça no chão na frente da cadeira. Naruto se foi. A cabeça do anjo estalou para cima para encontrar os olhos do Nekoshou mais jovem que esteve presente com Naruto na sétima camada do céu. O que você quer dizer? Eu o vi sair do céu apenas momentos atrás. Para onde ele poderia ter ido? Ele não poderia ter ido tão longe em um período de tempo tão curto. As palavras voaram de sua boca em direção à garota sentada. A relativa aspereza de seu tom parecia ricochetear em sua pele diabólica enquanto a expressão de Koneko permanecia tão calma como sempre. Ele é rápido.
Essa resposta não foi suficiente para ela. Ela tinha acabado de pegar um pedaço de seu pai de volta e sua paciência para a garota de pedra não estava à altura. Onde ele foi? Ela foi recebida com silêncio. Esse silêncio foi recebido com uma queima incomum de sua raiva. Por que essa garota estava sendo tão difícil? Tudo o que ela queria eram respostas simples envolvendo seu pai. Ela não tinha direito a tanto? Desculpe-me. Uma tosse aguda interrompeu o anjo. Ela conteve a vontade de abrir as asas, e em vez disso, simplesmente girou para encarar a fonte do barulho. Ela foi recebida com as bochechas inchadas de Kuroka. Naruto saiu para tomar um ar fresco. E, enquanto Naruto estiver fora de casa, eu estou no comando, Mia. Então, eu vou pedir para você se sentar e deixar Naruto em paz ou eu vou fazer você. Para pontuar seu ponto, o selo mágico da mulher apareceu atrás dela. Seu brilho lançou uma névoa escura e roxa em toda a sala. Uma fumaça fina começou a sair das bordas do selo, enchendo a sala com sua névoa sinistra. Gabriel não tinha medo. O anjo era conhecido por sua beleza, disso não havia dúvida, mas isso não tirava o fato de ela ter participado da Grande Guerra. Ela lutou ao lado de seu irmão, pai e companheiros anjos. Ela derramou o sangue de demônios e acabou com as linhagens. Ela travou uma guerra, cara a cara, contra os 4 grandes satãs originais. Ela era uma guerreira e um simples gato não seria suficiente para detê-la. Um par de deuses dragões, no entanto, seria mais que suficiente. Do canto do olho, através da neblina roxa que turvava a sala, ela viu a dupla parada no corredor da casa. Qualquer pensamento de ação adicional foi liberado de sua mente com aquela visão. Seu pai não tinha criado um tolo. Atrair a ira dos dragões poderia significar a morte dela. Eu não posso morrer com ele tão perto. Com esse pensamento, ela abandonou qualquer pensamento de retaliação e visivelmente caiu na frente de Nekoshou. Pareceu tomar isso como um sinal de sua submissão e permitiu que seu selo mágico desaparecesse de vista, liberando o ambiente de sua poluição. Tudo bem, eu vou sentar. Com um depoimento quase infantil sobre ela, o anjo deu um passo largo para trás, em seguida, caiu primeiro em um dos muitos assentos da sala. Com a principal fonte de confronto da sala agora efetivamente engarrafada, um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Com Gabriel muito frustrado com sua situação para falar, Kuroka silenciosamente lançando adagas para o anjo e a natureza calma natural de Koneko e a dupla de dragões, nenhuma palavra foi dita na sala. E, nenhuma palavra seria dita até que Naruto voltasse. Um bordo silencioso estava forte nas profundezas do Japão. Isolada de todos, exceto de seus parentes, ela serviu como uma guardiã bonita, mas desnecessária, para a pequena clareira que delimitava. De vez em quando, a criatura estranha, mas familiar, tentava fazer seu lar em sua casca. A presença dele sempre foi uma mudança bem-vinda, mas essa mudança sempre foi passageira. Para um ser tão velho quanto ela, isso foi decepcionante. O ciclo de ser usada e abandonada a tinha afetado. Suas raízes haviam se torcido, tornado cinzas e irregulares. Suas folhas estavam enrugadas e pungentes. Seu latido, cortado e irregular. Ela era um fragmento do que ela já foi. Uma extensão distorcida e cansada do estado mental da Terra. Isso foi até ele chegar. Ele tinha entrado em sua clareira, cheirando a emoção negativa. Rolou dele em ondas, envenenando o ar com sua toxicidade. Ela o reconheceu. Foi difícil não. A paixão de sua amante por ele o tornou famoso entre sua espécie. Mas, o homem que ela viu não era aquele sobre quem sua amante se empolgou. Ela falou de um homem de serenidade, de paz e trindade. Este não era ele. Ela hesitou em informar sua dona de sua presença. Ela não queria que ela visse o homem com quem ela se importava em um estado tão negativo. Ela já tinha passado por tanta coisa. Então, em vez disso, ela assistiu. Ela observou enquanto o menino andava pela clareira, murmurando algo incoerente para si mesmo. Ela assistiu enquanto as emoções passavam por seu rosto, mudando de negativo para calmo dentro de momentos. Ela assistiu quando ele finalmente estabeleceu uma expressão de aceitação antes de se sentar diretamente embaixo dela. Então ela sentiu. Ele veio para ela em uma corrida repentina. Ela sentiu um leve puxão em suas reservas antes que o mundo inteiro se abrisse para ela. Suas raízes, intocadas por décadas, se desenrolaram enquanto puro êxtase a inundava. Seu latido pressionou e arfou em uma tentativa de lidar com a pureza da energia que ela estava consumindo. Ela estava no céu.
Devo informá-la de sua presença imediatamente. Ao inspirar, ele sentiu o mundo ao seu redor respirar com ele. E, quando ele soltou a respiração, ele sentiu o mundo se curvar e se esticar na tentativa de imitar suas ações. O vento na clareira havia parado, deixando seu corpo completamente imóvel. Ele estava com raiva. Exausto nem cansado poderia descrever adequadamente como ele se sentia agora. Ele estava cansado de estar cansado. Seus tanques exaustivos haviam secado. A única coisa que restava era a raiva. Quem considerou aceitável que esse fardo fosse colocado sobre ele? Ele não tinha concordado com isso. Ele não tinha concordado com nada disso. Ele queria uma vida de simplicidade. Ele merecia uma vida de simplicidade. Ele respirou fundo para aliviar a massa ardente que começou a se acumular em seu peito. Seus pensamentos malignos se reuniram no vento e bateram erraticamente contra seu peito enquanto ele prendia a respiração. Ele podia senti-los perfurar seu coração, aumentando a turbulência emocional que estava sentindo. A cada momento que passava, a sensação ficava cada vez pior até atingir um ápice terrível. Então desapareceu. Com uma liberação de sua respiração, ele foi embora. Todas as emoções negativas, os pensamentos malignos, a raiva ardente, tudo se foi. Serenite sentou-se em seu lugar. Uma serenidade que irradiava de seu corpo e alcançava o mundo ao seu redor. A natureza aceitou de bom grado, agarrando seu corpo e enraizando no lugar enquanto ele sugava avidamente. Ele assentiu. Agora, era impossível não fazer isso sempre que ele entrava no modo sábio. Apesar de sua presença consumidora, ela se sentiu distante no início. Ele a sentiu se mover gradualmente em direção a ele, viajando centenas de quilômetros no espaço de segundos. Ele podia sentir o acúmulo de energia dela ultrapassar sua forma e forçar os limites de suas habilidades sábias. À medida que ela se aproximava, mais de sua energia e mais de sua mácula a seguiam. Seu corpo cedeu sob a pressão, seus dentes cerrados em uma tentativa de manter tudo. Ele sentiu raiva, ódio, pressão, todos tentando rasgá-lo e festejar em seu coração sobrecarregado. Com uma única respiração, tudo desapareceu. Assim como eu disse, seus assuntos foram resolvidos e eu voltei. Seus olhos se abriram lentamente, revelando a forma nua de Gaia de pé do outro lado da clareira. Um pequeno sorriso enfeitou seu rosto enquanto ela oscilava ao redor da borda da floresta, sua forma balançando para lá e para cá. Você se sente diferente, Gaia comentou enquanto dava seu primeiro passo em direção à forma sentada de Naruto. Seu sorriso cresceu em tamanho quando a grama macia acolheu o toque de seus pés. Você se sente divino. E, assim, a energia que fluía tão abundantemente do objeto de sua paixão desapareceu. Foi um corte duro que a deixou estranhamente entorpecida. O sorriso caiu de seu rosto em um instante enquanto ela olhava para Naruto. Por que você está aqui? Através de sua conexão, ele podia sentir o frio em sua voz e isso a fez estremecer. Eu senti você através da nossa conexão. Você estava claramente perturbado, então eu vim. Ela deu um passo hesitante em direção a ele enquanto falava. Seguiu-se outro passo, seguido de um depois do outro, até que ela estava a apenas um pé de distância dele. Quando ele não a repreendeu pela distância entre eles, ela dobrou as pernas e sentou-se ao lado dele. Os dois ficaram em silêncio por vários minutos. Gaia podia sentir a energia natural residual fluindo de sua forma, mas não disse nada quando ele não restabeleceu sua conexão. Ela tinha a sensação de que o menino havia enfrentado pressão suficiente recentemente. Com esse conhecimento, ela tomou a decisão de fazer algo que não fazia há muito tempo. Ela faria o papel de mãe. O que está incomodando você, querida? As palavras pareciam tão estranhas em sua boca. Querido era um título que uma vez foi destinado a seu verdadeiro ente querido. Seu marido uma vez teve esse título até que ele decidiu traí-la e prejudicar seus filhos. Seu filho mais velho manteve esse título até que ele desceu a uma crueldade de estado que superou seu próprio pai. Antigamente, os humanos da Terra tinham esse título durante os dias em que cultivavam sua superfície e cuidavam dos recursos que ela lhes conferia. Esses dias já se foram. Eu não estou aqui para aumentar seu fardo, criança. Estou aqui apenas para ouvir. Ela acrescentou depois de vários momentos de silêncio do menino. Ela observou as linhas de seu rosto dobrar e enrugar. Apesar de seu silêncio, ela basicamente podia ouvir a luta interna que ele estava enfrentando através de suas expressões variadas. Já passei por um monte. Sua expressão se animou quando as palavras deixaram sua boca.
Suas esperanças de finalmente aprender mais sobre o enigmático loiro finalmente se tornariam realidade. Vi minha aldeia inteira ser destruída por minha causa. Vi meus amigos se sacrificarem por mim. Milhares de pessoas, com vidas e famílias, morreram tentando me proteger. Se ela não estava curiosa antes, ela estava curiosa agora. Que tipo de vida essa criança estava vivendo onde ele já havia passado por tantas dificuldades em uma idade tão jovem? E, quando tudo estava indo bem, fui arrancado da minha casa e jogado aqui. Eu não pedi isso. Eu lutei pela minha casa. Eu lutei para que todos, até eu, pudessem ir para casa e tentar o seu melhor para recomeçar suas vidas. Um tremor visível percorreu seu corpo. Se era de raiva ou tristeza, ela não sabia dizer. Sua cabeça estava baixa, permitindo que seu cabelo sombreasse quase todo o rosto. Então, eu chego aqui e tento recomeçar. Eu tento recomeçar para mim e para todas as pessoas que se importavam comigo porque eu sei que eles ficariam com raiva se eu pelo menos não tentasse. Mas, desta vez, eu tento para fazer as coisas de forma diferente. Eu não poderia viver meu sonho, mas eu poderia viver uma vida digna de ser vivida. Proteger as pessoas que amo. Tentei fazer coisas simples. Chega de lutar contra ninjas, vilões mascarados ou deusas do mal. Apenas uma vida normal. A cabeça do menino veio com um suspiro profundo. Gaia ficou feliz em ver que nenhuma lágrima estava presente em seus anos, mas a expressão abatida que marcava seu rosto manteve sua felicidade sob controle. Isso é tudo o que eu realmente queria. Quando os demônios apareceram, eu pensei que poderia simplesmente ignorá-los. Então os anjos e os anjos caídos se envolveram. Então os gregos, então os egípcios e os hindus. O loiro parou para chupar uma respiração. Agora, sou considerado Deus em várias religiões. Ouço mais vozes na minha cabeça do que costumo ouvir e todo mundo quer matar ou tirar vantagem de mim. Tenho um par de dragões morando em minha casa e não sei o que devo fazer. Uma carranca mergulhou em seu rosto quando ela ouviu um ligeiro engate em sua voz. Seu corpo acenou para ela estender a mão e ignorá-lo, ela não o fez. Ela se sentiu bem-vinda quando ele não vacilou ou se afastou de seu toque. Filho. Sua cabeça virou para encontrar os olhos dela. A partir de agora, você é uma das figuras mais poderosas e influentes do universo. Eu não quero ser, no entanto. Azar. Ela cuspiu em resposta. Suas feições suaves se transformaram em uma carranca profunda enquanto ela olhava para o loiro. Às vezes na vida nos são dados poderes e responsabilidades que não pedimos. Em vez de desistir e deixar que eles nos derrotem, cabe a nós utilizar as habilidades para nosso próprio benefício. E você? Sua chamada forçou sua atenção total sobre ela. Com sua posição e poder, você tem o mundo inteiro em suas mãos. Todas as oportunidades e todas as possibilidades estão ao seu alcance. Você não está no fim da corda de ninguém. Você tem a chave do seu próprio destino. Você tem o poder. Capacidade de lançar este mundo no Armagedon ou conceder paz a ele para o futuro previsível. Ele respondeu com silêncio, do tipo pensativo. Ele podia ver alguma verdade e muito raciocínio em suas palavras, mesmo quando ele ignorou o estranho interesse da divindade por ele. Faça o que quiser, Naruto. Se você quer arrasar os céus, vá em frente. Se você quer subjugar a humanidade, seja meu convidado. Se você deseja me subjugar, seja meu convidado. Ela sussurrou a última parte em seu ouvido, sua mão deslizando desconfortavelmente pela perna dele. Antes que ele pudesse reagir, ela estava de pé e sua mão nem perto de sua virilha. Aqui é onde a verdadeira diversão começa, criança. Todo o poder em sua mão e ninguém para detê-la além de você mesma. Ser jovem, ela soltou um último suspiro melancólico antes de fundir-se no chão abaixo. As raízes de seu cabelo foram as últimas que ele viu dela antes que ela se fosse, deixando-o sozinho mais uma vez na floresta. Pai, venho a ti como pecador. Obrigado, Deus, por nos deixar vencer. Por que você tirou meu bebê de mim? Você deveria nos proteger. Deus, eu só quero que minha família seja feliz. Deus. Deus. Ele se foi por muito tempo. Vou procurá-lo. Assim que ela conseguiu se levantar até a metade do seu assento, ela sentiu uma mão pousar contra sua barriga e forçá-la de volta para a cadeira. Antes que ela pudesse expressar seu protesto, a expressão estoica, mas acalorada, de Office encheu sua visão. Sente-se. Fique. A indignação a encheu por ser tratada como um animal. Ela queria expressar a indignação,
mas os olhares combinados do par de dragões e Nekoshou na sala a mantiveram em silêncio. Não era assim que ela esperava que seu reencontro com o pai fosse. Ela havia confiado que, eventualmente, o homem voltaria ao mundo. Sua presença abençoaria o planeta em sua totalidade e livraria o mundo de seu mal. Ela estava começando a perceber o quão errada ela estava. Nenhum de vocês está preocupado? Com seu poder, ele poderia estar atraindo todos os tipos de criaturas horríveis para si mesmo. E se ele pudesse ter esperança? Ela esperava que talvez apelar para a afeição do grupo de 4 por Naruto lhe permitisse fazer sua grande paisagem. Não estamos preocupados. Provado errado mais uma vez. Naruto vai cuidar de si mesmo. O Fizz falou desta vez. Suas palavras ecoaram silenciosamente por seu clone enquanto Lilith assentiu com a cabeça junto com as palavras de sua mãe. Vendo que os 2 dragões não seriam de nenhuma ajuda para ela, Gabriel cortou os olhos para Koneko. O olhar que ela recebeu foi suficiente para impedir qualquer uma de suas esperanças restantes. Naruto disse que precisava ficar sozinho. É tão simples assim. Seu canino superior mordeu profundamente a carne bronzeada de seus lábios. Ela não podia suportar esse sentimento por muito mais tempo. Sua presença sagrada a chamou para correr para o mundo e encontrá-lo. Ela queria estar perto dele. Depois de tanto tempo sem sua graça, ela precisava estar ao seu lado. Mas você não quer ficar com ele? Ele parecia chateado quando foi embora. Você não quer estar ao lado dele para ajudá-lo? Sim. A resposta fez piscar. Ela não esperava uma resposta afirmativa tão rapidamente da garota. Antes que ela pudesse abrir a boca para acrescentar uma declaração, Koneko estava falando mais uma vez. Eu quero estar ao lado dele a cada momento do dia. É uma das poucas coisas que eu quero. Mas ele precisa de um tempo sozinho. Eu sei que ele vai voltar. Porque eu estou aqui. Despreocupado. Certeza. Nada além de absoluta certeza podia ser ouvido na voz da garota. O que ela falava, ela acreditava sem sombra de dúvida e Gabriel estava achando difícil encontrar uma razão para não acreditar na própria garota. A convicção em sua voz falou com ela. Isso a alcançou de uma forma que ela não esperava de alguém tão jovem e tão diabólico. Como você tem tanta certeza? Ela não pôde deixar de questionar. Porque eu conheço Naruto. Como se o próprio Deus estivesse ouvindo a conversa deles, a porta se abriu nem um momento depois que a garota falou. Naruto entrou na sala, seus braços soltos ao seu lado e seu rosto exibindo um pequeno sorriso. O sorriso pareceu crescer quando ele viu Koneko, mas diminuiu quando viu Gabriel sentado em sua sala. Pai! Sua garganta se fechou, forçando sua voz a um sussurro. Uma onda de emoção irrompeu de seu peito e encheu seu corpo. O canto de seus olhos começou a arder quando sua visão de Naruto ficou turva. Eu não sou seu pai. Mas... Gabriel. Sua voz a silenciou. O olhar que ele enviou a manteve no lugar e sua boca fechada. Eu não sou seu pai. Seu pai, por qualquer motivo, decidiu me dar seus poderes, mas eu não sou ele. Eu nunca serei ele. O ardor em seus olhos ficou mais doloroso com suas palavras. Sua garganta ficou grossa quando um poço de emoção a agarrou pelo pescoço, tornando o ato de respirar quase impossível. Uma pontada de dor, parte física e parte emocional, atravessou seu coração, forçando aquelas lágrimas acumuladas a descerem por suas bochechas. Antes que ela pudesse chorar, ela sentiu uma mão pousar no topo de sua cabeça. Ela olhou para cima, seus olhos marejados encontrando os azuis de Naruto. Eu preciso que você traga Michael aqui. O som de uma descarga de vaso sanitário chamou a atenção de todos na sala. Suas cabeças se voltaram coletivamente para o banheiro quando a porta se abriu com um riacho. Saiu desfilando Michael, com as mãos cuidadosamente cruzadas atrás das costas, enquanto um prazer saía de seus lábios em um zumbido. Oh meu Deus! O anjo exclamou ao ver Naruto. Eu não esperava você de volta tão cedo. Você tem um banheiro muito bom, devo dizer. Obrigada. Essa foi a tentativa de resposta de Naruto ao estranho elogio do anjo. Ele nunca tinha sido elogiado pela qualidade de seu banheiro antes e estava tendo dificuldade em processá-lo. Espere. Com um rápido aceno de cabeça, ele enviou o elogio do banheiro para o fundo de sua mente. Você está aqui. Isso torna isso mais fácil. O olhar inquisitivo que Michael enviou em sua direção forçou o menino a respirar fundo. Ele tinha certeza absoluta de que era isso que ele queria fazer? Ele realmente queria se jogar nessa posição? Valeu a pena?
Valeu a pena a liberdade? Michael. Ele exalou enquanto falava. Eu vou ser um deus. Isso é maravilhoso. Vou alertar Eal. Antes de fazer qualquer coisa, o loiro levantou um dedo, parando o anjo em seu caminho. Vou lhe dizer que haverá algumas mudanças. Muitas mudanças. Se vou ser um deus, vou fazer do meu jeito. Do jeito Uzumaki.